Olá, boa tarde. Olha, pessoal, estamos começando um outro programa, mais um programa, o nosso canal à esquerda. Hoje o nosso convidado é Vadida Mus. A Vanessa Graziotin vai entrar daqui a pouco, ela está pousando agora em Manaus. E confesso que eu pelo menos estou com frio na barriga hoje, daqui a pouco começa o julgamento no STF sobre prisão em segunda instância. E é por isso que a gente está conversando com o Vadida Mus. Vadida Mus, além de um bravo e aguerrido deputado federal, o Vadida Mus é advogado do presidente Lula, está lá em Brasília, está indo para o Supremo acompanhar o restante desse julgamento. Vadida Mus, qual a tua expectativa com o julgamento que recomeça daqui a pouco, às 14 horas? Lindbergh, aí um abraço para você, um abraço aí às nossas amigas e amigos internautas, aí amigos aí do teu programa e da Vanessa. Não sei se eu vou ainda me encontrar com a Vanessa por aqui, mas caso não aconteça, mando um abraço para ela. Berg, olha, é algo inusitado hoje, né? Hoje a Corte Constitucional vai decidir se cumpre ou não cumpre a Constituição. Eu poderia resumir o dia de hoje com essa frase: Supremo vai dizer se cumpre a Constituição ou se não cumpre a Constituição. Por que eu estou dizendo isso? O que está em jogo hoje? Vão ser julgadas, né? estão em julgamento, e o julgamento foi interrompido na semana retrasada, ele vai ser concluído hoje, 3 ações de declaração de constitucionalidade. Constitucionalidade do quê? Do artigo 283 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 283 do Código de Processo Penal? Praticamente repete o que já dizia a Constituição, que o cidadão ou cidadã só pode ser recolhido preso quando os seus recursos estiverem esgotados no processo, ou seja, quando a condenação penal estiver transitada em julgado. É isso que diz o... Se o Supremo hoje disser que o artigo 283 é constitucional, não só o presidente Lula, mas diversas outras pessoas que se encontram na mesma situação, ou seja, presas, né, por força de decisão de mérito, ainda não transitado em julgado, decisão de mérito que é de segunda instância, todas essas pessoas vão se livrar soltas. Então é isso que está em jogo hoje no Supremo, é a interpretação correta, literal da Constituição. Qualquer pessoa de mediano entendimento, ao ler o artigo 5º da Constituição, entende isso. E é algo... só a politização da justiça, da forma como está se dando aqui no Brasil, e de uma forma nociva, né? Aliás, como toda a politização da justiça ela é nociva, nós chegamos a esse ponto em que ministros do Supremo Tribunal Federal, que em tese são detentores de saber jurídico, alguns deles insistem em dizer que não é isso que está escrito na Constituição, como se a cidadania brasileira fosse composta de analfabeto. Não, seu Vadir. Agora, a minha expectativa é favorável. É favorável, né? Olha, você falou bem aí. A minha expectativa é favorável. É o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. É literal. 57 da Constituição, exatamente. É literal. Exatamente. É uma cláusula pétrea. Só uma Assembleia Nacional Constituinte pode modificar isso. Então, isso aí foi um casuísmo feito justamente por causa do presidente Lula, para tentar tirar o presidente Lula do jogo eleitoral. Exatamente. Agora, Vadir, vamos lá. Exatamente. Faltam 4 votos, né? Voto do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes. Gilmar, Carmen Lúcia. Celso Mello e Dias Toffoli. E Toffoli. Então, tem uma possibilidade grande de chegar a 5-5. Carmen Lúcia vai votar chegar a 5-5. Vai chegar a 5-5. Você não teme, especulou-se muito na possibilidade do Dias Toffoli fazer um voto no meio do caminho, né? Do STJ. O que é que você acha dessa possibilidade? Eu acho que perdeu um pouco de força isso, não?
Lindbergh, acho que perdeu força, ele não tratou mais desse assunto. Foi uma tese que ele levantou há mais de um ano atrás, né? E hoje eu acho que o Supremo vai decidir se é trânsito julgado ou se é segunda instância. Eu acho que não vai ter, porque precisaria fazer modulação e é controverso também se em sede de ação direta de constitucionalidade cabe modulação. Se nós não estivéssemos no estado de exceção, ao acontecer o empate, imediatamente o ministro Dias Toffoli tinha que, diante do empate, votar a favor da liberdade, né? Sem expressar, sem fazer digressões de voto. O empate tem que sempre ser interpretado a favor da liberdade, mas, infelizmente, nós estamos no estado de exceção. E outra coisa, Lindbergh, em relação em não observar a Constituição. O voto da ministra Rosa Weber, que foi um voto muito longo, né, na semana retrasada, mas ele traz uma preciosidade no voto, que foi o seguinte: ela transcreveu os debates na Constituinte, né? Ela tomou esse cuidado, ela fez um trabalho importante de pesquisa. E ali ela mostrou que essa tese sustentada por Barroso, Fux, etc., foi derrotada na Constituinte, né? A Constituinte derrotou essa tese da possibilidade de prisão sem trânsito em julgado. Então, eles estão ressuscitando um debate que foi encerrado na Constituinte, uma tese que foi derrotada pela Assembleia Nacional Constituinte, né? Que é o maior poder. Então, exatamente, é o Constituinte originário. Quer dizer, na verdade, esse segmento do Supremo, né, capitaneado pelo ministro Barroso, quer transformar o Supremo numa Constituinte permanente, que vai interpretando a Constituição a seu bel prazer, né? Essa semana eu... É que eles são tão importantes que a interpretação de ministros no Supremo seria superior à Assembleia Nacional Constituinte. É como se fosse uma revelação divina, né? Algo que desceu dos céus. Isso não tem cabimento. Ô, Vadir, como é que caiu aí nos meios jurídicos o pedido de prisão feito por um delegado da Polícia Federal à presidenta Dilma Rousseff? Porque isso, para mim, mostra um grau de ousadia. Mostra que esse golpe, na verdade, não acabou. É um golpe que teve cassação da Dilma, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro, e que eles estão dispostos a mais medidas ousadas, autoritárias, né? Porque pedir a prisão de Dilma Rousseff no inquérito em que ela nem investigada era, um delegado que, segundo consta, tinha relações com Moro, na véspera do leilão da sessão onerosa, na véspera do julgamento em segunda instância. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Para mim, quando eu vi aquilo, caramba, eu disse, poxa, então, como é que caiu isso aí em Brasília? Os meios jurídicos receberam com absoluta indignação, né? Absoluta indignação. Lindbergh, eu não sei se tu leu ontem, eu fiz uma publicação no Twitter, no meu Twitter, falando o seguinte: a Polícia Federal, num ato de clara provocação, pede a prisão da presidenta Dilma e invade a cela do presidente Lula às 6 horas da manhã a pretexto de levar uma intimação, né? O presidente Lula acordou sobressaltado, viu 2 beleguinhos da Polícia Federal lá, os tocou de lá para fora corretamente. Tocou para fora? Mas isso mostra... Ele tocou para fora? Tocou para fora. Tocou para fora. Todos saiam daqui. Saiam daqui imediatamente. Chamou os responsáveis lá pela superintendência para reclamar. Nós já estamos formalizando uma representação contra a autoridade da Polícia Federal e contra esses 2 agentes, né? Foi um ato de clara provocação também. Então, Lindbergh, isso mostra a que ponto chegou o estado de exceção brasileiro. A Polícia Federal de Sérgio Moro, né, acaba se comportando ao estilo de jagunços e não de uma polícia adequada, conformada pelas regras do Estado Democrático de Direito. E isso é um dos resultados do golpe, isso é um dos resultados do estado de exceção, né? A Polícia Federal agindo como uma espécie de Gestapo, né? Uma polícia política, né?
E você vê que foi tão absurdo o que a Polícia Federal fez em relação a Dilma, que nem o Fachin mordeu a isca, nem Edson Fachin, né? O próprio Ministério Público Federal deu parecer contrário ao entendimento da prisão da presidenta Dilma. Quer dizer, então é uma polícia política, é uma espécie de Gestapo, né? E é por isso, rapaz, que nós temos... Essa decisão do Supremo hoje aqui, ela pode significar o reinício do império do Estado Democrático de Direito ou pode significar a sua derrocada definitiva aqui no Brasil. E agora você veja como a situação é perigosa. Nesse caso, era um inquérito que estava no Supremo. Você pode ter um juiz de primeira instância que deu um negócio desse, o Vadir Demolso, né? Eu fui condenado agora, essa semana, por causa de um solzinho, de um logotipo da prefeitura de Nova Iguaçu, né? E, cara, eu disse, gente, escondendo por uma coisa dessa, a sensação que eu tenho, qualquer petista que for para o juiz de primeira instância é condenado. Então você tem toda a razão, essa luta, e você foi um dos grandes expoentes nisso, contra esse estado de exceção, contra esse estado policial, é fundamental. Vadir, eu sei que você está indo... Antes de tu, primeiro, recebe minha solidariedade aqui. Essa decisão ela é absolutamente absurda, decisão de primeiro grau. Eu não tenho dúvidas que essa decisão vai inverter nas instâncias superiores, no Tribunal de Justiça, não tenho a menor dúvida nesse sentido. Mas mostra, rapaz, que o padrão lava-jato de arbítrio, né, de hostilidade do ordenamento jurídico, de utilizar o processo como arma de perseguição política, ele acabou criando uma cultura que se espraiou pelo judiciário, né? Então, é por isso que, para além do objeto hoje, do que vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal, é muito importante o resultado, porque pode significar um enquadramento dessa turma. Quando eu digo enquadramento, é enquadrar-se à norma constitucional, enquadrar-se ao que diz a lei. Nós temos segmentos do sistema de justiça brasileiro agindo fora da lei, como foi no teu caso também. Ô, Vadir, me diga uma coisa. Se hoje ganhar o texto da Constituição, por 6-5, placar que for, o que acontece com o presidente Lula? Em quantos dias ele pode ser solto? Nós vamos pedir o alvará de soltura. Como isso se digamos dá, amanhã. Amanhã, na sexta-feira. Rapaz, olha, eu entendo que tem que pedir, encerrado o julgamento, pede hoje. Né? Com liberdade não tem que ficar diferindo o prazo, não. Liberdade tem que ser imediata. Então, tem que ser pedido, vai se pedir ao juiz, né? No caso, a juíza da execução, né? Que se dá em sede de execução penal, aí torna-se algo meramente burocrático. Ele vai ser submetido a exame de corpo de delito antes de sair, e sai. Então, nós esperamos já amanhã, se a decisão nos for... Quer dizer, se a decisão da ADC for favorável, amanhã o presidente Lula já nos braços do povo, né? Cara, acho que o plano é esse. Caramba, então eu estou falando até aqui para me organizar, que a gente que viveu tudo isso, eu não quero perder de encontrar o presidente Lula logo quando ele saia. Quer dizer que você acha que já amanhã ele pode sair de Curitiba, se der tudo certo? Rapaz, não há nada... Porque se o Supremo decidir, acabou, né? Embora, Lindbergh, é sempre a ressalva, né? O estado de exceção é estado de exceção. O estado de exceção, ele cria isso, cria aquilo, mas a praxe é requerer o alvará de soltura diante da decisão da Corte Suprema, ele se submete a exames de praxe, né, de corpo de delito, e sai. Eu não vejo porque isso vai ser postergado. Né? Ô, Vadir, e ele sai sem restrição alguma, né? Podendo viajar, porque, veja bem, com a progressão... Sem qualquer restrição. Livre para viajar o país. Não, sem qualquer restrição. Se o Supremo, se o Supremo decidir, só pode prender depois do trânsito julgado,
Ele é um cidadão livre. Ele é um cidadão livre. Ele vai responder ao seu processo, aos seus processos, em plena liberdade. Plena. Qualquer restrição. Pode viajar, pode sair do país, pode se reunir, fazer comício na Cineira, em Boa Viagem, pode fazer o que bem entender, sem qualquer restrição. Ô, Vadir, no meio dessa crise política toda que a gente vive no Brasil, É isso. E uma crise econômica também, né? Inclusive, acabou o leilão de cessão onerosa, só um campo foi adquirido pela própria Petrobras. Ontem, de 4, só 2 tinham sido adquiridos. A Petrobras também ficou com a maior parte, no mais de 90%. O que significa o Lula fora dessa prisão injusta? Andando por esse país, porque você conhece o presidente Lula, eu também conheço. O Lula deve estar louco para falar com o povo, para andar por esse país, né? Ele vai casar e andar pelo país, entendeu? O que você acha disso? Qual o impacto disso nessa conjuntura do país? Eu acho que a lua de mel dele vai ser em caravana. Lindenberg, o presidente Lula vai ser exatamente o fator de contraponto à selvageria e à desconstrução do processo civilizatório. O presidente Lula, ele vai ser, eu não tenho a menor dúvida, o fator de reequilíbrio do jogo, de trazer para o jogo político brasileiro, para o Senado político brasileiro, racionalidade, equilíbrio, apreço ao povo, né? E a firme defesa dos interesses nacionais, da nossa soberania nacional. É isso que vai significar Lula livre, né? Lula livre é sinônimo de Brasil soberano, de Brasil mais justo, de Brasil mais igualitário, né? Então, o significado de Lula livre é esse. E eu tenho a certeza que tem muita gente, até nos meios empresariais que apoiaram o golpe, que apoiaram a prisão do presidente Lula, que já deve hoje estar apoiando a liberdade dele. Porque basta fazer o exercício de memória como era no governo dele, né? Como aquilo que antigamente nós chamávamos de burguesia nacional, né? Como ela foi fortalecida para um projeto nacional. Como o presidente Lula trouxe para a construção de um projeto nacional. E hoje o que eles estão vendo aí, o que está se vendo aqui, né? É a terra arrasada da infraestrutura brasileira, das empresas de engenharia, das empresas de infraestrutura, que eram grandes empresas, que disputavam o mercado, inclusive, com multinacionais, no território dos Estados Unidos, como era o caso da Odebrecht, hoje quebradas, né, gerando desemprego. Então, o presidente Lula, ele significa exatamente o contrário disso. Então, do meu ponto de vista, o significado de Lula livre é exatamente esse. E ele, sem sombra de dúvida, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser atravessar a rua lá na superintendência e abraçar o pessoal da Vigília. Já disse para mim que a primeira coisa que ele vai fazer para dizer muito obrigado, né, àquelas pessoas. E depois vai ganhar o país. Provavelmente vai ganhar o país aí, a mudar o país de novo. Ô, Vadir, inclusive a gente colocou aqui agora no programa, ainda há pouco, viu, John? Se puder colocar de novo a imagem do presidente Lula. As pessoas estão muito ansiosas aqui no chat, Vadir. Uma parte das pessoas diz que não acredita, claro, não acredita na justiça. Claro. Já teve muita decepção. Toda razão. Teve muita decepção, a gente teve muita ilusão nesse processo. Verdade, agora está todo mundo com o coração na mão, né? Hoje é um dia meio que vai estar todo mundo no trabalho, mas com o celular ligado, vendo lá o julgamento do Supremo. Vadir, qual é a ordem? Quem é o próximo ministro a votar? Lindenberg, se não me engano, porque vai alternando o mais antigo com o mais novo, né? Por ordem de antiguidade lá no Supremo. Se não me engano, vota a ministra Carmen Lúcia, se não me engano, tá? Vota a ministra Carmen Lúcia, depois o ministro Gilmar Mendes,
depois o ministro Celso de Mello, depois o ministro Dias Toffoli. Vem cá, o voto de Celso de Mello é certo. Não pode ter, Certo, certo. Não vai ter nenhuma surpresa nisso aí. O mais Celso de Mello são pela Constituição. Aí está aqui o Sandro Coelho dizendo... Já sabemos. Então, é 5-5. Aí está o Sandro Coelho aqui dizendo: eu não acredito no Toffoli. Rafael Roquim. Alguém acha mesmo que o Toffoli vai votar contra a prisão? Calma, pessoal, vamos esperar. Agora não adianta ansiedade, a gente tem que estar ligado no julgamento do Supremo. Esperar e torcer, né, Vadir? E o pessoal que não acredita, e tem toda justificativa para não acreditar, mas esses vão comemorar mais do que quem acredita, né? Então... Olha, Vadir, eu tive na eleição da Argentina, já para te liberar, que eu sei que você quer ir para o Supremo também, tem que ir para o Supremo. Olha, eu tive na eleição da Argentina agora, eu tive a oportunidade de acompanhar aquela vitória do Alberto Fernandes, que no dia da eleição, fez o L de Lula ali. Eu vi. E a gente está vendo um momento de reviravolta aqui na América Latina. A vitória da Argentina não é qualquer coisa, o levante no Equador, o levante no Chile, né? Aqui, eu tenho dito sempre que o problema do governo Bolsonaro vai ser a economia, vai ser a vida do povo, o desemprego, a queda da renda. Você viu que o número de pobres do Brasil que recebem por mês R$149 deu um salto. Voltou a aumentar muito. Depois do Brasil ter sido excluído do mapa da fome, está tudo voltando, né? É verdade. Então, esse ambiente é um ambiente que vai, na minha opinião, tirar a popularidade do governo Bolsonaro no final desse ano, no começo do próximo ano. A expectativa da liberdade do presidente Lula é muito grande, porque a gente conhece o presidente Lula, eu vou falar novamente, fazer uma caravana por esse Brasil, mostrando que o brasileiro pode ter esperança, que esse Brasil pode voltar a crescer, gerar empregos, com inclusão social. Isso aí se soma ao que está acontecendo na América Latina, Vadir Damus. Eu acho que é um fato político muito grande. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Eu sei que nós já falamos sobre esse assunto, mas, na verdade, é um grande fato novo que pode acontecer aqui no Brasil. Mas, sem dúvida, né? Tu vê só os ventos na América Latina. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner ganham a eleição no primeiro turno. O Chile em convulsão, né? O povo, 10% da população chilena nas ruas, todos os dias, em movimento permanente contra o governo ultraneoliberal, contra as políticas ultraneoliberais que vieram no tempo de Pinochet. Na Bolívia, Evo Morales é reeleito, com questionamentos da direita, mas reeleito. No Uruguai, a Frente Ampla, que estava numa perspectiva desfavorável para o segundo turno, já há uma tendência de inversão, né? As possibilidades hoje da Frente Ampla confirmar o resultado do primeiro turno já são bem maiores. E no Equador, povo na rua. E aqui no Brasil, a reviravolta pode começar hoje. A reviravolta no Brasil, para seguir essa tendência, pode começar hoje. É com a libertação do presidente Lula. E eu não tenho a menor dúvida que com Lula livre, com Lula nas ruas, nós vamos virar o jogo aqui na América Latina. Eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. Agora, Lindbergh, o julgamento hoje é insuficiente. O fundamental é o processo que está em curso na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é o que fala da falta... Sim. Exatamente, o habeas corpus, em que se pede a declaração de suspeição de Sérgio Moro. O ministro Gilmar Mendes já prometeu que agora, em novembro, devolve o processo. Está com ele, com pedido de vistas. Se o Supremo Tribunal Federal anula o processo, o presidente Lula recupera seus direitos políticos. E, ao recuperar os seus direitos políticos, o presidente Lula se coloca como candidato imbatível às eleições de 2022. Então, Vadir, vamos lá. Essa campanha que pode fazer. Nós vamos ter o julgamento aqui, que hoje, da segunda instância, que pode liberar o presidente Lula sem nenhuma condicionante, ou seja, ele pode viajar pelo país. E depois,
ainda esse ano, pode ter o julgamento pela segunda turma daquele habeas corpus que fala da falta de isenção do Moro. A gente sabe que tem 2 votos contra, 2 favoráveis, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, e fica a expectativa do voto do Celso de Mello. Celso de Mello, eu queria lembrar, no caso do Banestado, lá atrás, teve um processo semelhante a esse, falando da falta de isenção do Moro. O Celso de Mello foi o único voto a dizer que houve falta de isenção do Moro. Isso. Você acha que, de certa forma, o presidente Lula já está em liberdade? Quando for julgar esse habeas corpus da falta de isenção do Moro, fica mais fácil uma vitória do presidente Lula? Uma vitória em que sentido? Ele ganhar esse habeas corpus. Ou seja... Não, olha só. Inclusive, é bom que se diga, Liliberto, que se esclareça, esse processo do Banestado, em que o ministro Celso de Mello foi voto vencido, o ministro Celso de Mello, ele sustentou a tese naquela época de que era possível, em sede de habeas corpus, se reconhecer a suspeição de um juiz. O próprio ministro Gilmar Mendes, naquela época, votou contra essa tese. Isso. Não é que tenham votado... Eles não votaram no mérito, eles não disseram não, o Sérgio Moro não é suspeito. Eles disseram que, em sede de habeas corpus, isso não poderia ser apreciado. Entendi. Existe um instrumento processual chamado exceção de suspeição, que é o que deve ser utilizado. Essa prejudicial, essa preliminar, já está superada, né? Então, o ministro Celso de Mello, ele vai enfrentar o mérito dessa questão na turma. E há uma sinalização já, e, sinceramente, não pode ser diferente. Depois do que o Intercept divulgou, a suspeição do Moro é evidente, né? É evidente. Então, eu também acho que esse habeas corpus ele vai ser acolhido. Valdir Musso, muito obrigado. Você sabe que agora está acontecendo uma entrevista do presidente Lula, feita para o blog da Cidadania, do nosso amigo Eduardo Guimarães. Isso. Você está indo para o Supremo, a gente vai ficar com o coração na mão acompanhando. O John, é importante colocar aqui, a gente vai colocar a partir de agora o resto do programa. A Vanessa estava viajando para Manaus, eu tinha expectativa que ela entrasse. Ela não entrou. A gente vai colocar no resto do programa, John, essa entrevista do Lula, que está saindo agora. A gente, inclusive, está com a audiência bem alta aqui, Valdir Musso, mesmo competindo com a entrevista do presidente Lula. Porque as pessoas querem escutar o presidente Lula, mas as pessoas estão muito angustiadas com o julgamento, na verdade, né? Então, eu quero te agradecer muito, Valdir. Vá lá. Eu espero que a gente se encontre amanhã recebendo o presidente Lula lá em Curitiba. Tá bom? É isso. Um abração para ti. Valeu, Valdir. Tchau, pessoal. João, continua com a entrevista do Lula. Coloca o Lula aí falando, aumenta o som dele. Valeu, Valdir. Um abraço. Falasse mal dele. E ele dizia, pode bater que eu pago advogado. O senhor acha que Bolsonaro é causa ou consequência? Eu acho que ele é os dois. Ele é os dois. O Bolsonaro, ele não chegaria onde chegou se não tivesse um pouco de competência. Agora uma competência maléfica. Ele é uma espécie do homem do mal. Ou seja, e tem aí, está cercado por muita gente das chamadas igrejas pentecostais, sobretudo aqueles mais sectários. Obviamente que o povo evangélico é tão bom quanto o católico, tem liberdade de pensar e de professar a sua fé, mas eu acho que o Bolsonaro, sabe, se aparelha naqueles mais fanáticos e vai construindo, e não tem pudor. Ele não tem pudor de orientar os filhos para contar a mentira por eles e depois ele aparecer como paizão pedindo desculpas. Agora, veja, um ex-presidente da República como eu não pode ficar criticando um outro presidente da República que tem um mandato de 4 anos. Ou seja, eu não posso querer que o Bolsonaro faça em 1 ano o que eu fiz em 8. O que eu acho é que ele tem que começar a fazer as coisas para o bem do Brasil
e pare de se preocupar com seus filhos. Tem uma parte da população que não é fascista, não é essa claque maluca, né, que adora essas violências que o Bolsonaro fala, mas que ainda vê na Lava Jato e na figura do Sérgio Moro heróis. Como conversar com esse eleitor que não é fascista, mas que ainda o que eu acho, veja, está capturado por essa narrativa? Veja, o debate à corrupção, sobre a corrupção e o combate à corrupção é uma coisa que sempre será muito bem avaliada em qualquer país do planeta Terra. Tá? Em qualquer país será avaliado. Por isso é que quando o PT estava no governo, você pode pesquisar, você vai perceber que todas as leis e todos os instrumentos de combater a corrupção foram feitos no governo do PT. Certo ou errado, nós fizemos tudo. Tá? Ora, agora o combate à corrupção, necessariamente você não tem que punir inocentes. Por exemplo, no caso da Lava Jato, você tem só da construção civil 1.100.000 trabalhadores que perderam o emprego. Você tem uma indústria naval que estava renascendo e que está sendo destruída. Você praticamente acabou com a indústria de óleo e gás e você passou a ser um importador de derivados de petróleo quando você é autossuficiente. Então, há um equívoco nesse país no trato, sabe, dos interesses da própria nação brasileira. Então, eu, sinceramente, acho que nós precisamos ter muito cuidado para ver o que está acontecendo no Brasil, para não permitir que o Brasil afunde definitivamente. Esse país não pode voltar a ser pequeno, esse país não pode voltar a ser uma republiqueta de banana, esse país tem que acreditar na sua soberania, e soberania não é o território, soberania vai desde a educação do povo, vai desde o emprego, vai desde o salário, vai desde a ciência e tecnologia, desde a floresta, desde a água, sabe? Nós precisamos garantir que o Brasil seja nosso, sabe? E governado para 210 milhões de brasileiros e não governado para meia dúzia de pessoas. Nós provamos que é possível fazer isso. Nós provamos que o Brasil foi melhor. Hoje você não tem que olhar o New Deal do presidente Roosevelt para lembrar como é que se enfrenta uma crise. Olha o Brasil de 2003 a 2013. Olha o Brasil. Como é que o Brasil era? Olha o Brasil para as universidades, o Brasil para as escolas técnicas, o Brasil para a educação. Sabe? Eu lembro que quando nós fomos criar as Olimpíadas da Matemática na escola pública, tinha gente que não queria criar, porque criança de escola pública não vai querer estudar. No primeiro ano que nós fizemos a matemática, teve 10 milhões de crianças inscritas. Sabe? Depois nós fizemos as Olimpíadas do português. Mas a criança não vai participar. Participaram milhões de crianças. Então, nós acreditamos e apostamos no Brasil. E acreditar e apostar no Brasil faz bem se você envolver o povo brasileiro, coisa que esse governo trabalha. Você tem o Bolsonaro, que é, sabe, quase que um humorista, sabe? E você tem o Guedes, que está vendendo o país. E aí, a elite brasileira, através do sistema financeiro, dos grandes latifundiários, de grandes empresários, sabe? E de uma parte da sociedade gosta disso. Sabe? Porque, sabe, nem todo mundo gosta de uma coisa só. As pessoas gostam, sabe, com muita diversidade. Então, sempre haverá um público de direita, sempre haverá um público de esquerda, sempre haverá um público de centro. Sempre. Essa sempre. definição do Bolsonaro de ser um humorista deve ser uma das melhores que eu já vi. O presidente tem uma questão muito séria aqui. É porque ele faz piada. Você acha que aquele negócio das hienas é uma coisa séria? Por que ele fez aquilo? Ele fez aquilo para um público específico. Sabe? Sequestra a atenção. Um programa de humorismo na um programa de humorismo da Globo não está preocupado com o telespectador do SBT. Ele está preocupado com o telespectador da Globo, em manter ele com a televisão ligada. O Bolsonaro está preocupado em manter a turma dele acesa, criando, eu diria, a manchete de jornais. Eu não sei se você percebeu, o cara do fake news que foi prestar depoimento ontem, ele zombou da comissão.
Zombou, não sei se a comissão estava preparada. Faz a festa do jornalismo, Sabe? faz a festa do jornalismo e dos humoristas. Mas tem uma pergunta aqui que é muito importante, a gente está chegando ao fim, e eu preciso fazer aqui, que é o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, ele defendeu, no caso da esquerda, radicalizar, que o radicalizar, no entender dele, é ir para a rua reivindicar direitos, né, de um país como o Chile, por exemplo, que está perdendo direitos, fizer a mesma coisa aqui que está acontecendo no Chile, haveria a reedição de um novo AI-5, e aí o general Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, diz, faz sentido, precisa ver como é que a gente vai fazer, é preciso estudar como fazer. O clã Bolsonaro está cogitando, está flertando com um golpe de Estado, e o Heleno, ele fala só por ele, ou o senhor acha que ele fala por mais alguém nas Forças Armadas? Olha, vamos só relembrar o que eu já disse aqui, né? O Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro não contam essas piadas de mau gosto porque querem. Na minha opinião, isso tem o aval do pai. Porque eles fazem para sentir um clima, sempre colocam o bode na sala e depois vai tirando o bode. Obviamente que quem defende a ditadura, como o Collor, gostaria de ter maiores poderes para governar esse país. Obviamente que ele gostaria de ter poderes autoritários. E ter um cara como o Ustra, sabe, do lado dele. O Heleno está fazendo esse papel. Está fazendo esse papel. Eu não acredito que a sociedade brasileira aceite, pelo menos a chamada sociedade politizada que viveu, aceite um AI-5. Mas é importante lembrar que no Peru o povo fez festa quando fechou o Congresso Nacional. Na medida que você desgasta a política, o povo começa a achar que a antipolítica é a coisa boa que tem que acontecer num país, e não é. A antipolítica gera situações piores. A antipolítica gera Bolsonaro. Então, essa do AI-5, depois ele, não, meu filho disse, mas meu filho não quer dizer, meu filho... Sabe assim, eu faço qualquer merda e depois eu peço desculpa. E vou fazendo, e vou medindo a opinião pública, e vou jogando as ideias que eu quero para a opinião pública discutir. É isso. Ele fala para um público seleto dele, que é para criar um clima na sociedade. Ele só faltou repetir o grito do Collor em 92. Não me deixem só com aquela da hiena. É que o Leãozinho estava tão velho que eu nem conseguia brigar mais. Ele tava, sabe? Mas senão o Leão teria gritado, não me deixem só. Mas as Forças Armadas apoiam isso? Aí eu acho que uma parte das Forças Armadas sérias eu não acredito que apoie isso. Se eu conhecia as Forças Armadas, eu acho que uma parte. Agora, a Força Armada não é uma coisa, sabe, única. Você tem vários matizes de pensamento dentro das Forças Armadas. O que eu lamento profundamente é que a parte militar, sabe, chamada nacionalista, está quieta. Está vendo esse homem destruir o país. Qual é o seu sentimento diante dessas falas sobre o AI-5, né, sobre ditadura, de saber que o último Enem, agora que ocorreu no domingo, não teve nenhuma pergunta sobre o assunto ou sobre qualquer tema que o governo acha que não deve entrar? Isso é uma censura também, né? Deixa eu te contar uma coisa, Mary. Eu nunca me informei das questões que entravam nas provas do Enem, tá? Eu não sei se em todo Enem tem que estar falando da ditadura militar. Não sei se todo Enem tem que falar, sabe? Você tem que falar dos assuntos que são importantes para o aluno, aquilo que eles aprenderam na escola. Você não pode fazer pergunta de coisa que ele não aprendeu na escola. Eu não acho que essa seja a parte mais grave, sabe? Eu acho que a parte mais grave é que você tem menos gente fazendo o Enem. Tem menos gente. Isso significa que tem menos gente com expectativa de ir para a universidade. Sabe? E eu acho... Então você diminui a possibilidade, você diminui o sonho das pessoas com intervenção nos Cefetes, intervenção
nas universidades. Durante 8 anos, Meire, eu fui presidente e eu me reunia todo santo ano com todos os reitores das universidades, com todos os reitores dos institutos técnicos, sabe? E nunca me aconteceu nada. A gente discutia cada coisa que era preciso fazer. Hoje, vários reitores são interventores, na verdade, Eu né? sei. É grave a situação. Agora, as pessoas têm que reagir. Eu sempre disse o seguinte: o povo não pode esperar que a pessoa que está governando, por si só, tenha a responsabilidade de cuidar dele em todos os assuntos. Ou seja, o povo precisa estar alerta e brigar. Eu, no meu governo, já disse aqui agora, eu fiz 74 conferências nacionais para discutir os assuntos de interesse do povo brasileiro, todo. Com índio, com LGBT, com mulher, com negro, com sem terra, com sem teto, com os meios de comunicação, com o pessoal da segurança pública, com rancenianos, ou seja, todo mundo tinha o direito de ir lá no Palácio, a gente fazer reunião e discutir. As pessoas faziam conferências municipais, conferências estaduais e conferência nacional. Eles estão desmontando tudo isso. Estão desmontando e a sociedade não reage. Obviamente que a gente também não pode achar que a sociedade está pronta para a guerra toda hora. Tem momentos que ela está mais, tem momentos que ela está menos. O que precisa é os partidos de oposição construírem uma narrativa, sabe? A narrativa de que o Estado não presta, ela é antiga. Ela é antiga no mundo inteiro, sabe? E o Brasil, nós precisamos construir a nossa narrativa. Por que para nós o Estado tem um papel importante na economia, na questão social? Por quê? Por que para nós é importante ter banco público? Por que para nós é importante ter uma empresa de energia sob o controle dos trabalhadores, ter uma Petrobras porque não são empresas estatais, são empresas de economia mista. O Banco do Brasil tem ações na Bolsa, o BNDES, ou seja, não são um banco simplesmente estatal. A Petrobras não é uma empresa estatal, ela é uma empresa pública. Sabe? Inclusive com ações na Bolsa de Nova York, que foi o que gerou o golpe nela. Então, eu acho que nós precisamos construir a nossa narrativa, juntar as pessoas, sabe? Mas não é fácil mesmo. Eu queria dar essa experiência para você. Eu perdi muita eleição no Brasil e eu sei que não é fácil no ano seguinte você querer falar mal do cara que ganhou. Não é fácil. E se tem um cara que dá chance para falar mal, é o Tardo Bolsonaro. A oposição nunca teve tamanha felicidade de ter uma figura pública tão incompleta do ponto de vista, sabe, ético, do ponto de vista democrático, como esse cara. Então, sabe, é preciso construir a nossa narrativa para poder enfrentar. Não é cada um querendo o seu, sabe? Você junta 10 pessoas, cada um tem uma ideia, cada um tem um discurso, cada um tem uma motivação. Só tem uma motivação, é o Brasil. E dentro do Brasil, o povo. E dentro do povo, a melhoria da qualidade de vida do povo. Então, é isso que nós precisamos buscar a ferro e fogo. É isso. Presidente, a gente está chegando agora já no final da nossa conversa. Eu não tenho relógio, você. Estou aqui de olho no relógio. E o senhor começou a nossa conversa aqui falando que quer voltar a governar o Brasil. Em breve vai haver o julgamento da suspeição, né, dos procuradores, do ex-juiz Sérgio Moro, da juíza Gabriela Hart, e uma vez que os seus direitos políticos estejam restaurados, Lula vai concorrer à presidência e, se concorrer, vai ser o Lulinha Paz e Amor ou vem aí o Lula Jararaca? Olha, primeiro eu não disse votar a governar, eu disse que as esquerdas precisam votar a governar. Acho que é importante construir um projeto que envolva muita coisa. Nós do PT pagamos o pato de sermos o mais importante partido político desse continente e o mais importante partido político do Brasil. Tá? Aliás, funcionar como partido político é o PT o único que funciona, enquanto partido político mesmo, legalizado em todos os estados da federação, com quase 2,5 milhões de filiados. Então, o PT tem que buscar governar sempre, ou sozinho ou com aliados, ou governar até com outras pessoas que não sejam do PT eleitas, presidente. Isso não é o problema. O que nós precisamos é construir uma narrativa para que o bloco progressista trabalhe as ideias. Tá? Eu
sairei daqui, não no Linha Paz e Amor, sairei daqui, sabe, mais amor, bastante paz, mas não no Linha Paz e Amor, porque eu sou uma figura do bem, Omeri. Eu gosto de ser bom, eu gosto de tratar as pessoas bem. Eu gosto de conversar. Se você estivesse aqui do meu lado, fazendo entrevista, eu já tinha pegado na tua mão 800 vezes, pegado na mão de Eduardo 500 vezes, porque eu acho que os seres humanos, nós não somos algoritmos como que é a internet. Nós não somos algoritmos, números manipuláveis. Sabe? É por isso que eu nem uso o celular, porque eu não quero que uma empresa me controle. Eu não quero que um blogueiro me controle. Sabe? Eu não quero que uma empresa daquela que elegeu o Bolsonaro ou o Trump me controle. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero ter gosto próprio. Eu quero pensar. Eu quero reagir em função dos meus sentimentos, não em função do sentimento do mercado. Então, eu vou sair daqui um cara mais preparado, sabe? Com mais vontade de brigar, mas vou sair daqui com muito amor para dar a esse povo brasileiro. Esse é o Linha Paz e Amor. Então. Você sabe que o cara que tem 74 anos de vida, como eu tenho, bem vivido, ele tem que aprender alguma coisa na vida, sabe? E eu acho que não tem nada mais importante do que a gente ser bom. Sabe, quando você é bom, a tua cara é boa. Quando você, sabe, faz as coisas com amor, eu não acredito, Eduardo, não acredito que seja possível discutir a solução para um problema de um país como o Brasil se você não pensar com o coração. Sabe, esse negócio de pensar só em números, pensar só em dados, sabe, nas ciências exatas, isso é coisa de economista. Um político tem que pensar com o coração. O que o meu coração está dizendo para eu fazer? O que é importante fazer? Por isso é que eu sempre dizia, quando eu estava na presidência, eu quero governar o Brasil como se fosse um coração de mãe. Porque nada é mais justo do que um coração de mãe. A coisa que eu trago na cabeça como símbolo é a capacidade de repartir as coisas iguais entre os filhos. É assim que um presidente do Brasil tem que ser. Repartir as coisas entre os seus filhos, que são 210 milhões de brasileiros. Então, eu só aprendi a fazer isso. Briguei com muita gente para fazer essas coisas. As pessoas não acreditam no povo pobre. As pessoas não acreditam que eles são a solução. As pessoas acham que tem que governar o Brasil para 35% das pessoas. Os aeroportos não podem estar cheios, porque senão o pobre vai estar andando no aeroporto. O restaurante não pode estar cheio, porque pobre não pode entrar em restaurante. Sabe, a universidade não pode estar cheia, não pode ter escola técnica. Pobre não pode ir em restaurante de sábado e domingo, é coisa para rico. Olha, meu Deus do céu, que história que é essa? Sabe, pobre tem que ter o direito a tudo que ele produz. Ele tem direito de ter carro, tem direito de ter televisão, tem direito de ter computador, tem direito de ter acesso a todas as coisas, ter uma casa, sabe? Tem que ter direito a comer do bom e do melhor, a se vestir do bom e do melhor. Por que eu sou obrigado a comprar carne de segunda e a minha patroa só compra carne de primeira? Por que eu sou obrigado a comprar um perfume catinguento quando a minha patroa compra um perfume bom? Por que eu não posso ter um perfume bom? Por que meu filho não pode ir na universidade pública? Porque quando está no ensino fundamental, é ele que está na escola pública e o rico está na particular. Quando inverte, o rico vai para a pública e ele vai para a particular. É o pobre que tem que pagar. Que história que é essa? Nós começamos a mudar isso. E começamos a provar que dava certo. Sabe, você nunca olha a questão das políticas sociais que elevam o padrão de vida das pessoas, seja no campo educacional ou cultural, como o gasto. Sempre veja como investimento, sabe? Então é isso que me passa. Então nós estamos assistindo aí, meu caro Eduardo, muita coisa errada. Eu, às vezes, fico com muito cuidado de fazer determinadas críticas, porque, sabe, um papel de alguém que já foi presidente não é ficar cobrando de quem foi eleito no primeiro momento, sabe? O próprio eleitor que votou no Bolsonaro está dando um tempo, sabe? Uma parte das pessoas gostam das bobagens que ele fala, adoram, chamado humor negro dele. E a outra parte, a grande maioria está sofrendo com a crise econômica. Presidente... Deixa eu falar uma coisa para você, Não, quando vocês saírem daqui, eu serei castigado, mas vocês não. Então é o seguinte, falar uma coisa para vocês. O Brasil tem jeito.
Primeiro, vocês têm que ter clareza disso. Tá? Vocês têm que vender para quem assiste vocês de que o Brasil tem jeito, é possível construir esse país. Sabe, o Brasil não é obrigado a se subordinar ao humor, sabe, do fake news, do Twitter. É inimaginável que um país como os Estados Unidos e como o Brasil seja governado por fake news. O presidente acorda 3 horas da manhã, vai no banheiro fazer um xixi, já faz logo uma sujeira com Twitter para a sociedade. Não tem limite. Ele não tem limite, ele se acha engraçado e acha que pode tudo. Sabe? Porque ele também nunca trabalhou na vida, né? Ele não sabe o que é o mundo do trabalho, ele não sabe o que é responsabilidade. Ele foi, sabe, um péssimo tenente que foi expulso das Forças Armadas, sabe? Foi expulso. E era daquele tempo que o cara cai, sabe, de tenente, se aposenta como capitão, e aí ele nunca trabalhou, ele foi ganhar dinheiro como vereador. Depois de vereador político, depois, sabe, se elegeu, sabe, deputado federal durante 28 anos, depois elegeu o filho, deputado federal. Ele até fez um filho brigar com a mãe e tomar o lugar da mãe na Câmara de Vereadores. Então, com que tipo de gente que a gente está lidando? E agora essa loucura, sabe, do condomínio dele, da matéria, do filho ir lá no condomínio e pegar as informações. E a Globo dá. A Globo que não tem coragem de dar uma vírgula para o Intercept, sabe? Se borrou com medo do Bolsonaro e deu aquilo do filho dele como verdadeiro. É a versão do filho que é verdadeira. Por que não manda fazer uma auditoria? E depois vai o Ministério Público fazer uma auditoria. Só faltou a moça ir com a camisa do Bolsonaro. Aliás, não sei se você sabe que uma das moças que foi denunciada pelo Intercept acaba de ser promovida. É isso que o PT tem que fazer. O PT precisa cobrar. Cobrar do Conselho Nacional do Ministério Público. Como é que alguém que não merece a função é promovida? Então, sabe o que eu acho que está faltando? E vou parar por aqui, porque senão o cara aumenta mais um ano na minha condenação. Que é o seguinte, nós estamos precisando recuperar a capacidade de ficarmos indignados. Nós precisamos nos indignarmos. Eu vejo todo mundo, tem que ir para a rua, só vai para a rua se alguém for, meu caro. Exatamente. Sabe, alguém tem que ir para a rua. Construa qual é a motivação de ir para a rua. Sabe? Então, sabe, não dá, eu vejo todo mundo falar, é hora de resistir, vamos resistir. Nós não temos que ficar resistindo, nós temos que lutar para conquistar. Sabe? Nós temos que lutar para conquistar. Sabe, o que aconteceu na educação, o que aconteceu com o reitor, o que aconteceu em ciência e tecnologia, o que acontece nas escolas técnicas com interventores, sabe? E agora com essas medidas dele, estude essas medidas econômicas, que ainda não chegaram para mim ainda, sabe? E não discuta do ponto de vista do economês, discuta do ponto de vista do povo, da alma, da mesa de um trabalhador. É isso que conta. Sabe, se o povo estiver trabalhando, comendo, estudando e criando a tua família dignamente, eu morro tranquilo. Mas se ele não tiver, não tem idade que me faça ficar calado ou ficar quieto. Portanto, eu quero terminar dizendo... Chico Buarque? Hein? Como é que diria o Chico Buarque? Vai passar. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Eu estou aqui. Eu não sei se o Moro te acompanha. Não deve acompanhar porque ele não vê nada. Ele fica com a fotografia do Bolsonaro, puxando o saco o dia inteiro, olhando na cara dele. Acho que o óculos dele tem 2 imagens do Bolsonaro aqui, para ele saber o Bolsonaro. Porque eles devem saber que eu estou aqui há quase 2 anos. Mas eu duvido que o Moro ande com a cabeça erguida que eu ando nesse país. Eu duvido que o Dallagnol ande. Então, eu acho que eles, inclusive, devem estar tomando tarja preta para dormir, porque eles sabem que mentiram. Sabe? Então, quando eu penso que as coisas estão acabando, eu vejo um delegado mandar fazer uma coerção minha dentro da minha cela. É do cacete. Da cadeia para a cadeia. Direito. Sabe? Então, mas não vai ser hoje. Presidente, a gente espera que a próxima entrevista seja muito em breve lá fora. O senhor está sabendo? Essas coisas nós não temos. Dessas coisas nós não temos que ter medo. Você não consegue derrotar o monstro se você tiver medo do monstro. Você só enfrenta o monstro
se você tiver coragem de lutar. Use as armas que você tem. Sabe, dentro de um regime democrático, use as armas que você tem. Sabe? E não permita que a mentira, sabe, vença a verdade. Não permita que o medo vença a esperança. É isso que tá. É lutar, meu caro Eduardo e minha cara Meira. Cabeça erguida, cara boa. E vou te convidar para o meu casamento. É isso que eu ia pedir, presidente. Obrigada pela Nós entrevista. dois, vamos para o seu casamento. Um abraço. Um abraço.